Oiê! Se você, assim como eu, gosta de deixar a sua casa cheia de personalidade e colocar a mão na massa, você tá no lugar certo. Meu nome é Daiane Ramos e te convido a assistir o primeiro vídeo desse canal. Bora lá? Por que eu resolvi fazer esse ser o primeiro vídeo do canal? Porque foi com ele que eu resolvi que eu ia realmente começar a fazer vídeos das coisas que eu faço aqui em casa. Desde que essa quarentena começou, já fiz muita coisa. Mas esse foi realmente o primeiro que me deu aquele estalo de não, eu vou gravar. Então, resolvi gravar ele. Isso é um porta-treco, um caixote, alguma coisa do estilo rústico, né? O estilo farmhouse que está tão na moda aí no Pinterest. E confesso que me agrada bastante. O que me inspirou a fazê-lo foi esse caixotinho que eu encontrei na loja de MDF, onde eu costumo comprar alguns materiais. Ele estava num valor bem salgado, estava aproximadamente aí 50 e poucos reais. E eu sou dessas. Eu prefiro fazer do que pagar tão caro. Para fazer um parecido, eu procurei uma caixa que tivesse mais ou menos esse tamanho. Então, logo à frente dele tinha ali uma caixa de MDF, né? No tamanho assim de uma caixa de sapato aproximadamente. Então foi ela mesma. Paguei R$10,90. Aí trouxe para casa e a primeira parte foi fazer a furação para colocar a corda. Essa corda que eu vou usar eu já tinha em casa. Eu comprei numa loja de material de construção e paguei, acho que foi R$2,50 o metro. Então eu fiz as medidas, né, para centralizar aí bonitinho. Furei com uma broca de madeira. Essa minha furadeira aí já tá bem velhinha, bem difícil de usar, mas foi ela mesma. Furei, primeiro fiz a furação. Depois de fazer a furação, eu testei para ver se essa corda ia realmente passar ali naquele buraco, porque essa broca era a broca maior que eu tinha. Então, se a corda não passasse, talvez eu tivesse que arrumar alguma outra solução. Então, depois de furado, fomos para a parte do gel envelhecedor. Passei o gel envelhecedor em toda a caixa por fora e depois eu utilizei massa corrida com uma espátulazinha e passei de uma forma bem grosseira pelos 4 lados. Vocês estão vendo aí, eu tenho um carimbo com formato de veios de madeira. Mas se você não tiver, não tem problema, você consegue utilizar um palito de dente, um palito de sorvete, dessa forma aí. Só ir fazendo os desenhos, ter mais ou menos uma noção de como é o veio da madeira e botar a mão na massa. Aí então eu deixei um pouquinho secar a massa corrida, não demora muito, mas se fizer com ela molhada não vai dar certo. E lixei, utilizei uma lixa número 110, se eu não me engano, para ir dando uma lixadinha de leve, só para tirar aquelas casquinhas mais grossas, aqueles relevos um pouco mais salientes que ficam ali por cima da massa corrida. Feito isso, agora a gente vai para a parte da pintura. Eu queria que a minha caixa, que o meu caixote, ficasse com uma tonalidade azulada, porque quando a gente vê móveis e objetos com estilo rústico, a gente percebe que ele pode ter várias tonalidades, né? Porque, na verdade, o rústico seria uma imitação do desgastado da madeira mesmo. Então, eu escolhi a tonalidade azulada. A câmera não ficou muito bem posicionada ali, mas eu sujei o pincel, assim, molhei o pincel, dei umas batidinhas tirando o excesso e passei de forma bem leve, só para sujar mesmo ali a parte das laterais. Para conseguir dar esse efeito mais natural, eu passei uma buchinha dessas de lavar louça mesmo, que é azul e amarela.
Antes da tinta secar, né, ela tava ali meio sujinha, tal, em cima da massa. E aí eu passei a buchinha pra dar uma misturada ali, pra dar um tom mais natural àquilo que eu tava fazendo ali. Fiz isso nos 4 lados, né, passando de forma bem leve, tá vendo? Só sujando mesmo, né, que é pra dar essa impressão de desgastado, de velho. E logo em seguida, esfregando a buchinha, que daria assim uma cara de coisa desgastada mesmo, né? Unindo assim um material que é a tinta com a massa corrida. E aí é só ir se divertindo e deixando a imaginação fluir aí. É muito legal fazer esse tipo de artesanato ou enfim qualquer outro que você se concentra completamente ali naquilo, né? Nada mais vem na sua cabeça, você tem que estar ali totalmente focada. Então é uma grande terapia. Eu gosto bastante. Aí, mais uma vez, né, dando uma esfregadinha ali com a buchinha. Eu corto a buchinha em pedaços para não utilizar uma única vez, né? Porque ela fica suja ali. Eu gosto de cortar em 3 ou até 4 pedaços para ficar mais, para usar mais tempo, né? Usar em mais projetos. Aí então eu peguei o betume à base de água. Novamente dei uma sujadinha ali no pincel e fui passando nas beiradas e nos cantos para dar um ar de... O betume sempre é bem-vindo nesses projetos rústicos porque ele dá o toque final ali, né, do envelhecido. Pense sempre em sujar, somente sujar. Não passe o pincel cheio e também não força muito o pincel no objeto para você não deixar muito pesado, muito carregado. É só uma sujeirinha mesmo. E assim todos os ladinhos. Não tem muito uma medida, não tem nenhuma medida, né? Porque quando um objeto está se desgastando, é o tempo que se encarrega disso, né? Então, quanto mais desuniforme, quanto mais de qualquer jeito for, mais natural vai ficar. E aí eu passei o gel envelhecedor por dentro dela. Só nas laterais, porque embaixo eu ia colocar um papel. Se vocês preferirem utilizar uma luva, pode usar, porque a mão fica num estado de pânico, porque suja com bucha, suja com massa, suja com pó, suja com... E acaba... Se você não quer estragar sua unha, é melhor você usar uma luvinha. Como eu não tava com a unha feita, então eu não utilizei. Dei uma passada também de betume ali por dentro nos cantos, né? Nas beiradinhas. E aí eu utilizei um papel de scrapbooking que eu tinha aqui, que estava aqui parado, para fazer o fundo. Mas apesar de que eu não gostei muito do resultado, não, ficou diferente do que eu imaginei. Talvez eu mude depois.
Aí depois de colocar o papel, chegou a hora de colocar a corda. Eu passei fita crepe na pontinha dela para facilitar ali a entrada no buraquinho, já que estava bem estreito. Não medi um lado e o outro, eu fiz de olho mesmo. Aí passa dos dois lados, dá um nozinho na ponta e pronto. Como é um material de MDF bem fininho, não dá para carregar coisas pesadas, né? Então dá para utilizar apenas como um porta-treco mesmo, para colocar ali e guardar alguma coisa, mas não para carregar coisas pesadas, né? Uma cordinha ali só para dar um charme. E eu passei verniz, um verniz acrílico brilhante, que era o que eu tinha aqui, só para dar uma protegida na peça. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no meu canal para dar uma forcinha e me segue lá no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.